Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rogério Ataíde, sou professor de História e estou passando aqui para falar um pouquinho sobre educação, né, que é um assunto que nós tanto gostamos e tanto nos envolve. Olha, por vício de formação, eu preciso dizer para vocês que, ou lembrar a vocês, que desde o século XVIII, com a filosofia iluminista, nós começamos a pensar na educação como uma atividade que poderia criar condições para que os privilégios sociais tivessem fim. Isso foi pensado no século XVIII como uma forma de enfrentamento do absolutismo, de uma sociedade estratificada, e pensadores como Voltaire, principalmente como Rousseau, pensaram na educação dessa forma, que a educação ela deveria criar condições para que o que há de melhor em cada um dos indivíduos viesse à tona. Então, desconsiderando critérios de nascimento, de sangue, na verdade o talento do indivíduo deveria ser reconhecido através da educação. A educação mostraria, revelaria, né, com uma formação ampla, as condições mais satisfatórias para que os talentos individuais pudessem vir à tona e então os indivíduos pudessem se reconhecer e levar adiante essas qualidades que possuem. Desde o século XVIII. Bom, não vou ficar fazendo aqui uma história do pensamento e da educação, mas de fato, desde o século XVIII para cá, muito se conquistou, foi possível gerar condições para que sociedades do mundo afora, principalmente as sociedades europeias, tivessem condições para que, através da educação, houvesse uma universalização de conhecimentos e, portanto, também de acessos, o princípio da liberdade, da igualdade. Claro, né, reconhecendo todas as limitações sociais e políticas que enfrentaram, são ideias que puderam se tornar mais acessíveis, e entendo esses acessíveis como a possibilidade de realização, mesmo que parcial, desses princípios ao longo do século XIX e século XX, através da educação. Pois é, então, ao que parece, pensar educação é pensar sempre com um compromisso social. E, portanto, o espaço que a sala de aula oferece, as condições que a sala de aula oferecem, são essas para que os mestres e seus discípulos, os alunos e os professores, possam criar condições de um pensamento atuante, crítico, fértil, de tal maneira que os princípios da educação, os princípios pensados como grandes objetivos da educação, que é fomentar os talentos de cada um de nós e as condições para que a liberdade e a igualdade sejam exercidas, né, tenham lugar. Ainda é assim, ou deve ser assim. A questão é que pensamos muito mais além disso. A educação também deve ter um propósito de criar condições para o pleno exercício da cidadania. E por quê? Porque a cidadania é um composto. A cidadania ela é um composto de direitos políticos, direitos sociais, direitos civis. Um dos direitos sociais é a educação, o acesso à educação. Portanto, criar condições para uma reflexão sobre a cidadania é um papel fundamental da educação. A educação ela deve exercer esta função, essa tarefa, e deve se beneficiar com ela, na medida em que, através da educação, nós podemos criar ainda mais condições e qualificações para refletir sobre a experiência de estar vivo no mundo e de criar condições para que a gente possa pensar sobre as nossas vidas em termos sociais. Porque aquele propósito da filosofia iluminista, é bom ser dito, tinha muito a ver com uma questão do indivíduo, né? Que o indivíduo precisa vir à tona, que as qualidades do indivíduo precisam vir à tona. Isso ainda é necessário. Mas com o amadurecimento que nós tivemos ao longo do século XX, a gente precisa colocar outras coisas. A gente precisa colocar esse indivíduo no meio social. E aí é fundamental a gente pensar nos compromissos de cada um de nós com a sociedade, é fundamental a gente pensar em cidadania, é pensar também em questões de caráter ético e até moral. Olha, para falar sobre isso, eu queria só lembrar: quando falamos de moral, falamos de valores. Quando falamos de ética, falamos de conduta. É por isso que, muito frequentemente, ética e moral foram confundidos por conta de tradições filosóficas advindas da Europa Ocidental, em que a boa conduta, ou seja, o valor do que é bom, e a conduta, do que seria ético, são associados.
Né? Na verdade, uma das tarefas que também o educador deve pensar, né, em realizar quando estiver exercendo suas funções em sala de aula é também pensar em questões de ética e de moral, ou seja, que tipo de valores nós gostaríamos de compartilhar com os nossos alunos, que valores são realmente considerados bons, e esses valores como devem ser é, pensados e como eles devem ser discutidos com os alunos. De outra feita, sobre conduta e sobre ética, quais são as condutas corretas ou quais são as condutas adequadas para o exercício da cidadania e quais são as condutas que parecem caber no ambiente social, onde nós temos que conviver uns com os outros e com as diferenças. Eu venho dizendo nos últimos tempos que a gente precisa muito de, no ambiente da educação, falar sobre questões sobre cultura. E sobre cultura, não sobre cultura erudita, isso também, claro, mas é sobre a diversidade cultural. Como é que a gente pode pensar a partir de critérios diferentes daqueles que são os nossos e respeitá-los. Olhar para o outro não como uma coisa estranha e que precisa ser execrada, jogada fora, mas olhar para o outro com interesse, né? Saber como o outro pensa, como ele experimenta a sua religiosidade, como ele experimenta a sua sexualidade, como é que ele experimenta a sua maneira muito particular de reconhecer e viver no mundo. Isto é o que enriquece a experiência de ser humano. Portanto, a educação, mais do que aquilo que a filosofia iluminista disse lá no século XVIII, que precisa trazer à tona aquilo que cada um de nós, indivíduos, temos de melhor, é preciso também pensar como, através da reflexão sobre a cidadania, sobre a ética, né, e também sobre a moral, como é que nós devemos nos comportar no meio social, conviver com o outro, conviver com a alteridade. E isso significa dizer conviver, respeitar e desejar conhecer aquilo que é diferente de mim. Porque é preciso mais do que tolerar, é preciso amar. Né? E pode parecer estranho falar disso, mas tolerância, o contrário da tolerância não é intolerância. A intolerância, ela, né, é algo que deve ser execrado, aquilo que eu não tolero, eu não suporto. Mas dizer tolerância como contrário é aquilo que eu suporto, que eu tolero, e não se trata disso. Na verdade, o contrário da intolerância é amar, né? É respeitar, é perceber que o outro tem todas as condições de viver plenamente em sociedade. A única coisa que talvez seja necessário sempre ser dito é um aviso que nós precisamos sempre repetir, porque uma das coisas que parece a história não perdeu é a capacidade de aprender com os exemplos do passado. Né? Mas olha, lembrar que é preciso entender que existem limites. Né? Então, conhecer o outro, respeitar o outro, na justa medida em que a opinião do outro não é aquela em que ela determina o fim da opinião dos outros. Percebe? Ou seja, esta opinião, esta questão, ela precisa ser cuidada com muita atenção. Eu não posso admitir um pensamento em que haja intolerância, onde haja a raiva, o ódio, para que se calem as outras opiniões. Não, não, não. Isso a gente precisa cuidar com muita atenção para que não ocorra. Ou seja, estou passando aqui para falar um pouquinho de educação e lembrar com vocês sobre alguns compromissos e compromissos que nós devemos ter no dia a dia, sobre a nossa conduta e a conduta que se reflete junto aos nossos parceiros, nossos amigos, nossas esposas, nossos colegas de trabalho, nossos alunos, que também são nossos professores, e como é que nós devemos ter essa conduta, né, em sala de aula, como é que ela reverberará junto aos alunos, como é que nós podemos pensar que uma educação ela é preocupada, sim, com o indivíduo, mas é preocupada com o coletivo. E mostrar de que maneira essas questões do coletivo, da vida em sociedade, do respeito à cidadania, ao ambiente democrático, precisam ser cultivados entre nós. A educação também tem essa tarefa. Tá? Gente, olha, eu espero que a gente possa pensar a partir dessas ideias. Né? A gente se encontra por aí. Tchau, tchau.